Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas de matemática. Hoje estaremos entrando no setor B, aulas 29 e 30, trabalharemos trigonometria no triângulo retângulo. Vamos comigo? Bem, vamos então à introdução sobre o nosso assunto. Nós vamos trabalhar trigonometria no triângulo retângulo. Bom, por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Nós temos que entender que o triângulo é uma figura que tem três lados, cujos vértices são representados pelas letras maiúsculas, nesse caso, A, B e C. Quem são as letras minúsculas? São os lados. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho hipotenusa. E quem forma as paredes do ângulo de 90 graus? Os catetos, B e C. Bom, nós temos que entender que a trigonometria ela é lida nos ângulos agudos. Ó, se esse ângulo é de 90 graus, então esse ângulo ele é um ângulo menor que 90 graus e o outro também um ângulo menor que 90 graus. Então ali é onde eu leio as razões trigonométricas, que nós vamos ver agora. Quais são as razões trigonométricas? Nós temos o seno, cujo símbolo é sen, e nós temos então dos dois ângulos alfa e também temos do ângulo beta. Bom, qual é a regra para se ler o seno? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, então vamos ver o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto oposto? O oposto é aquele que está na frente. B, quem é a hipotenusa? A. B sobre A. Agora nós vamos lá em beta. Beta está aqui. Quem é o cateto oposto? C. Quem é a hipotenusa? A. C sobre A. Então, nós não podemos decorar fórmulas. Nós temos que entender e ler a figura. Toda vez que você lê o seno, você tem que ler cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é aquela reta que está oposta ao ângulo de 90 graus. É a maior reta, certo? Então, nós lemos o seno. Agora nós vamos ler a outra razão, chamada de cosseno. O símbolo é cos. Nós temos também dois cossenos. Se nós temos dois ângulos agudos, nós vamos ter o cosseno de alfa e vamos ler também o cosseno de beta. Alguns autores escrevem cos tracinho seno. Tanto faz. Junto ou separado é a mesma coisa. Qual é a fórmula do cosseno? Cosseno, cateto, adjacente, sobre hipotenusa. Bom, então vamos ver o cosseno do ângulo alfa. A palavra adjacente significa vizinho, próximo. Então, quem é o cateto próximo do ângulo? C. Quem é a hipotenusa? A. Vamos lá em beta. Quem é o próximo? B. Sobre A. Então, são essas razões dos dois ângulos agudos alfa e beta naquele triângulo retângulo. A fórmula do cosseno, você tem que memorizar, que é cateto adjacente, que significa vizinho próximo sobre hipotenusa. Vamos então ler a terceira e última das razões, chamada de tangente. Então a tangente nós teremos também dos dois ângulos agudos. O símbolo de tangente é TG. Temos também a tangente
Então nós temos a tangente do ângulo alfa e temos a tangente do ângulo beta. Bom, qual é a leitura para a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente já viu que a palavra adjacente significa próximo. Bom, o que significa tangenciar? Tangenciar significa encostar, certo? Então toda vez que você encosta, você tangencia. Não só em matemática, como na vida real. Bom, vamos ver então a tangente do ângulo alfa. A fórmula é cateto oposto sobre o adjacente. Alfa está aqui. Cateto oposto sobre o adjacente. B sobre C. Ângulo beta. Cateto oposto sobre o adjacente. C sobre B. Perceberam que são ao contrário? Mas depende da posição onde você está lendo o ângulo agudo. Talvez você pergunte assim, para que servem essas razões trigonométricas? O engenheiro, um arquiteto, quando ele precisa, por exemplo, medir a altura de um poste, de uma montanha, de uma árvore, ele vai trabalhar com a sombra dessa forma. E, de acordo com a forma da sombra, você terá um triângulo retângulo. Então, baseando-se nessas três razões, você consegue calcular a altura daquela árvore, ou montanha, ou poste, depende do que você queira medir. Você pode fazer também relação de uma estaca com relação a uma outra figura maior, para você usar as semelhanças de triângulo. Porque os ângulos agudos no triângulo retângulo serão sempre dois, desde que o ângulo que você esteja trabalhando seja reto. Agora, se for um outro triângulo qualquer, que o ângulo não seja reto, a fórmula das razões trigonométricas não vai ser essa para o triângulo retângulo, será uma outra fórmula, que vocês vão ver posteriormente, certo? Então nós vamos agora compreender como se monta a tabela dos arcos notáveis. Por que é importante que você saiba isso? Na hora que você estiver fazendo uma conta no Enem, no vestibular, no concurso, não é obrigação do autor te dar os valores dos arcos notáveis. Você tem que saber. Então vamos aprender a montar essa tabelinha? Olha só. Primeiro aqui eu vou colocar o ângulo. Vou me referir ao ângulo alfa. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Você tem que escrever dessa ordem, não pode trocar a ordem. Agora, quais são os ângulos notáveis ou os arcos notáveis? São aqueles que a gente mais evidencia na natureza, nas árvores, entre um ramo e outro, nas construções humanas, que são artificiais, né, dentro da paisagem. Existem também os arcos notáveis, são aqueles arcos que quando a gente observa alguma coisa bela, eles se alinham. Então são os arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, por exemplo, quando você vê alguma coisa assim que te chama a atenção, ali tem arcos notáveis, 30, 45 ou 60. Quando o engenheiro vai construir uma rampa, ele precisa alinhar uma rampa até 45 graus. Se ele fizer uma rampa maior que 45 graus, vai ser difícil de você subir nessa rampa, que você se mantém em equilíbrio lá, porque a tendência sua é escorregar. Então, até 45 graus é suportável. Menor, melhor ainda, certo? Bom, como é que a gente então constrói o seno? Você enumera 1, 2, 3. E o cosseno, ao contrário, 3, 2, 1.
A tangente, ela é diferente, você não mexe com ela agora. Bom, vamos dividir todo mundo por 2. Nossa, como que é fácil, né? Agora nós vamos ver a raiz. Raiz de 1 é 1. Então, não é necessário colocar o radical aqui, porque ela é uma raiz exata. Raiz de 2 não é exata. Raiz de 3 também não. Então, o que eu fiz aqui no seno, eu vou repetir no cosseno. Vou aproximar mais aqui. Pronto. Então, eu tenho o seno e o cosseno de 30 graus. Seno de 30 graus, meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno e cosseno de 45 é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. E seno e cosseno de 60 graus é o contrário do de 30. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Bom, como que nós agora vamos calcular a tangente? Agora há pouco a gente viu que a tangente ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas existe uma outra fórmula, que é seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então, vamos colocar a tangente do ângulo. Bom, quem é o seno de 30 graus? Meio. Quem é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Como que eu divido isso? Aí a gente volta lá nas séries iniciais, ó. Extremos sobre meios. 2 vezes 1. 2. 2 sobre raiz de 3. 2 raiz de 3. Bom, o raiz de 3 não deve ficar aqui embaixo. Então, eu vou voltar lá no 9º ano e relembrar racionalização. O que é a ação de racionalizar? É tirar o radical do denominador. Bom, 2 dividido por 2 dá 1. Fica 1 sobre raiz de 3. Você vai multiplicar em cima, embaixo pela raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Você pode multiplicar os dois, porque eles têm o mesmo índice, que é raiz quadrada. Então, 3 vezes 3, 9. Bom, raiz de 3 não é exato, então permanece o radical. Raiz de 9 é 3. Bom, então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vamos agora calcular a tangente de 45. Então, tangente do ângulo vai ser seno do ângulo sobre cosseno do ângulo. Bom, o ângulo agora que nós vamos calcular é 45. Quanto que é o seno? Raiz de 2 sobre 2. Quanto que é o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. Bom, tangente de 45 vai ser igual. Mesma coisa, meios e extremos. 2 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Bom, 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, a tangente de 45 graus vale 1. Então vamos agora calcular a tangente de 60 graus. A mesma lógica. A tangente do ângulo é igual a seno do ângulo sobre cosseno do ângulo. Quanto que é a de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. É o contrário da de 30. Meios extremos. Então tangente de 60 graus é igual a 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Bom, você não vai precisar fazer essas contas. Eu estou fazendo agora, porque no material de vocês, logo em cima, ele mostra que a tangente também tem uma outra fórmula diferente, que está ao lado do material. Então, seno sobre cosseno. E com isso a gente calcula, então, a tangente dos arcos notáveis. Isso aqui você tem que saber. Bom, eu expliquei como é que monta em si, o seno e o cosseno.
A tangente você memoriza. Então, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Não precisa calcular tudo de novo. Ângulos complementares. O que significa a palavra complementar? Complementar significa que a soma dos dois ângulos tem que dar até 90 graus. Não pode dar menos e nem dar mais que 90 graus. Então, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Por quê? Porque a palavra complementar significa o complemento até chegar a 90 graus. Bom, a gente acabou de ver agora há pouco, mas vamos dar uma reforçada. Porque o material de vocês, ele faz isso. Então, seno de beta. Nós estamos aqui. Como é que eu leio o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Esse seno de beta, ele é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Então pode perceber que nós fizemos agora há pouco que o seno de beta é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Vamos ver então agora o cosseno de beta. Bom, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Portanto, o cosseno de beta vai ser a mesma coisa que o seno de alfa. Você pode perceber agora há pouco que realmente é a mesma coisa. E nós temos então também a tangente de beta. Como é que eu leio a tangente de beta? Cateto oposto sobre próximo. A tangente de beta, ela é o oposto da tangente de alfa. Então, tangente de beta é o oposto da tangente de alfa. Desde que essa tangente seja um número diferente de zero. Lembra que jamais pode ter o zero. Zero não divide nada. Bom, então esses são os ângulos complementares. Então vamos resolver o exercício 1. Determina a medida x em cada triângulo. Bom, a gente tem que ler aonde que está a medida x. A medida x é um cateto. O que é o cateto? Porque ele forma a parede do ângulo de 90. Bom, qual é então a fórmula que eu vou poder usar, sabendo que aqui é um ângulo agudo menor que 90 graus e 60 graus. Eu já sei que o ângulo de 60 graus é um arco notável, que a gente acabou de ver agora há pouco. E eu tenho também, quem que está oposto ao ângulo de 90? A hipotenusa. Então, se eu tenho a hipotenusa e eu tenho o lado oposto ao ângulo, qual das três razões eu vou usar? O seno, o cosseno ou a tangente? Bom, aí tem que memorizar. Bom, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se o ângulo agudo está aqui, o cateto oposto é o x. E a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90. Então aqui eu vou ler o seno. Eu não vou precisar do cosseno nem da tangente. Então, seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 60 graus? A gente viu agora há pouco. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Quem é, no caso, o meu cateto oposto? X sobre 6 raiz de 3. Agora aqui eu trabalho multiplicando. 2 vezes x, 2x. 6 vezes raiz de 3, 6 vezes raiz de 3, raiz de 3. 2x é igual a 6, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. 2x, raiz de 9 é 3. 6 vezes 3, 18. X é igual a 18, que divide 2. X vai dar 9. Então, o tamanho desse lado, nesse triângulo retângulo, são 9 unidades de medida. Vamos resolver então a letra B. Bom, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus na frente dele, sempre esperar quem? A hipotenusa. Então, x agora é a hipotenusa. Eu tenho o ângulo agudo, que é de 45 graus,
E ao lado dele eu tenho o valor do cateto. Então aqui é o cateto adjacente. Qual das razões eu tenho? Hipotenusa e cateto adjacente. Bom, eu tenho o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A tangente é cateto oposto sobre adjacente. Eu não tenho cateto oposto. Estaria aqui. Mas eu tenho o cosseno. Cosseno de 45 graus vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto que é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cateto adjacente? 3 raiz de 2. Quem é a hipotenusa? X. Multiplicando cruzado, x vezes raiz de 2 é igual a 2 vezes 3 raiz de 2. X raiz de 2 é igual a 3 vezes 2, 6 raiz de 2. O raiz de 2 que está ao lado do x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. 6 vezes 1, 6. Então x, nesse caso, vale 6. O tamanho dessa hipotenusa é 6 unidades de medida. Vamos agora resolver a letra C. Então eu tenho aqui o ângulo agudo, que é de 30 graus, eu sei que ele é notável. Na frente dele eu tenho o cateto oposto, que nesse caso é o x. Ao lado dele eu tenho o cateto adjacente, que no caso é 2 raiz de 3. Qual das três razões eu vou usar? O seno, cosseno ou a tangente? Qual das três que tem cateto oposto e cateto adjacente, conforme eu li aqui? Então, qual das razões eu tenho cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Lembra que eu falei que nós temos que saber, nesse caso, quem é o cateto oposto? X. E o adjacente? 2 vezes 3. Multiplicando cruzado, eu tenho 3x, que é igual a 2, raiz de 3 vezes raiz de 3. Bom, 3x é igual a 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Quanto que vale a raiz de 9? 3. 3 vezes 2, 6. X é igual a 6, que divide 3, x é igual a 2. Prontinho. Esse valor de x vale 2 unidades de medida. Bom, então vamos resolver agora o exercício 2, que diz assim. Um controlador de tráfego aéreo está numa torre de comando a 30 metros de altura em relação ao solo e observa a aproximação de um avião sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Calcule a distância do controlador do avião, sabendo que a altitude do avião nesse momento era de 880 metros. Nós procuramos fazer aqui então o desenho para que fique mais claro a gente poder perceber. Nós temos aqui então a torre, aqui tem o controlador que está observando a altura do avião. Bom, a altura que ele está observando é em relação ao todo. Então aqui tudo mede 880 metros. Se aqui é um ângulo de 90, eu posso projetar esse ângulo para cá também. Se aqui tudo é 880 e a altura da torre é 30 metros, então aqui eu terei 850 metros. Tudo é 880. Eu tenho que tirar a altura da torre. A altura da torre é 30. Então, 880 menos 30, aqui vale 150 metros. Nós temos que calcular, então, a distância do controlador ao avião. O controlador está aqui, o avião está aqui. Então, a distância será a minha hipotenusa. Certo? Bom, tem que ter muito cuidado para não achar que aqui é a distância. Aqui seria a distância da torre ao avião. Agora, do controlador ao avião é aqui. Que não deixa de ser da torre também, mas é uma questão de interpretação de texto. Bom, então qual é
a razão que eu vou usar? Eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Se a altura H é 850 metros e a distância do avião é hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, eu lerei o seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto? A altura. Quem é a hipotenusa? D. Bom, seno de 30 é meio. Cateto oposto, 850. Distância. 1 vezes D, 1 vezes D. E 2 vezes 850. 1 vezes D é D. 2 vezes 850. 2 vezes 850, 1.700 metros. Então a distância entre o controlador que está aqui e o avião que está lá será de 1.700 metros. Vamos resolver então o exercício 3. O enunciado diz assim: esse caiu na FUVEST de São Paulo. Calcule. Esse caiu na FUVEST de São Paulo. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma certa distância da torre e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de 60 graus. A seguir, o aparelho foi colocado 4 metros em direção à torre e foi obtido o ângulo beta com tangente de beta igual a 3 raiz de 3, que é um número irracional. É correto afirmar que a altura da torre em metros é, letra A, 4 raiz de 3, letra B, 5 raiz de 3, letra C, 6 raiz de 3, letra D, 7 raiz de 3, letra E, 8 raiz de 3. Então nós temos que calcular a altura da torre, certo? Bom, o problema me diz então que o ângulo aqui é de 60 graus. Ele me diz que essa distância aqui é 4. E aqui eu não sei o valor da distância. Então aqui é 4 e aqui é x. A altura da torre eu tenho ali, que eu vou chamar de h. Bom, nós vamos ter que então fazer a seguinte leitura. Vamos analisar primeiro o triângulo beta e depois o triângulo alfa, que é de 60 graus. Bom, vou chamar então aqui de número 1, certo? Bom, número 1, eu vou ter então a altura h sobre x. Então eu estou calculando beta. Bom, então vamos ver o que nós vamos calcular em beta. Beta vai ser o meu número 1. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então será tangente de beta. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, quem é então, nesse caso, o meu cateto oposto? Altura. Quem é o meu adjacente? X. Bom, eu sei que a tangente de beta será dado por, como ele diz no enunciado, 3 raiz de 3, que é igual a h sobre x. A tangente beta ele diz que é 3 raiz de 3 sobre h sobre x. Eu vou colocar quem em evidência? O x. Então eu vou multiplicar cruzado. X vezes 3 raiz de 3 é igual a h. X é igual a h sobre 3 raiz de 3. Bom, reservo esse resultado, porque eu não sei quanto que vale h, para descobrir o valor de x. Vou resolver agora o número 2. Então aqui eu resolvi o 1, parei porque não tem como calcular. Eu vou resolver agora o número 2. O número 2, eu tenho que essa medida toda é 4 mais x. Então,
lendo todo o alfa, que é o meu 2. Cateto oposto sobre adjacente. Então, novamente, eu tenho a tangente. Tangente de alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? H. Quem é o meu? Vamos corrigir aqui. Tangente de alfa é igual a H sobre 4 mais X. Quanto que é a minha tangente de alfa? Tangente de alfa. Tangente de alfa significa tangente de 60 graus, que é igual a H sobre 4 mais X. Bom, tangente de 60 graus, eu tenho que saber que nesse caso ela é um ângulo notável. Então vai ser raiz de 3 é igual a H mais 4 mais X. Nesse caso, eu posso então, como aqui eu isolei o X, eu posso isolar o H. Então H é igual a raiz de 3 que multiplica 4 mais X. Vou então agora juntar isso e isso como um sistema. Vou apagar e vou dar sequência. Bom, então as duas equações que eu tinha encontrado, eu vou continuar trabalhando com elas agora, certo? Bom, quem que eu tenho que descobrir não é o H? Então eu vou colocar o H em evidência. O valor de X eu já tenho ali, então H é igual a raiz de 3. Quem é o valor de X? H raiz de 3 sobre 9 mais 4. O que eu tenho que resolver primeiro? Em parênteses. Então, aqui embaixo em 4 existe 1. Se eu falar o mínimo, o múltiplo comum, vai dar 9. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, H. 9 vezes 4, 36. Bom, agora eu posso fazer o seguinte, multiplicar o raiz de 3 por cada um deles. Porque embaixo do raiz de 3 existe 1. Então, H é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. H raiz de 9. Raiz de 3 vezes 36, 36, raiz de 3. Então eu multipliquei o raiz de 3 vezes H raiz de 3 e o raiz de 3 vezes 36. E 9 vezes 1, 9. Bom, H é igual. Raiz de 9 é 3. Então vai ficar 3H mais 36, raiz de 3 sobre 9. Então pessoal, veja bem, parece difícil, né? Mas não é tão difícil assim. É álgebra, né? A álgebra a gente mistura letras. A gente não pode ficar com duas letras, a gente precisa ficar apenas com uma. Nesse caso eu só tenho o H. Como que eu vou resolver isso? Esse 9 que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então vai ficar 9H, que é igual a 3H, mais 36 raiz de 3. Bom, agora eu vou passar o 3H para cá. 9H menos 3H é igual a 36 raiz de 3. Esse aqui eu deixo isolado porque ele não tem H. 9 tira 3 dá 6H, que é igual a 36 raiz de 3. O 6 que está multiplicando H passa dividindo. Bom, passa dividindo 36 raiz de 3. Bom, vou colocar o traço total, mas quanto que dá 36 dividido por 6? 6 raiz de 3 metros. Essa é a altura de H. Vamos resolver o exercício 4, caiu no Enem. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 cm são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior.
Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Nós tentamos reproduzir então aqui a figura para que fique mais claro então. Faltou a gente identificar o R, que nós vamos identificar daqui a um pouquinho. Utilize 1,7 como aproximação de raiz de 3. O valor de R em centímetros é igual a letra A, 64, letra B, 65,5, letra C, 74, letra D, 81, letra E, 91. Bom, aqui eu tenho R então. Bom, nós temos que descobrir então o tamanho de R. Quando a gente une aqui, ó, os centros dessas circunferências menores, ela me indica uma figura conhecida por todos, que nós estamos trabalhando, que é um triângulo. E esse triângulo ele tem 3 lados iguais, então ele é um triângulo equilátero. A palavra equi significa igual, látero, lados. Então, traduzindo, lados iguais. Então, se ele é um triângulo equilátero, eu tenho que saber que dentro dele existem também 3 ângulos iguais. Se dentro de um triângulo tem 180 graus e eu dividir ele por 3 para saber a medida de cada um desses 3 ângulos, vai dar 6 vezes 3, 18, baixo zero, 60 graus. Se eu quero saber o tamanho desse raio, e se eu unir aqui, ó, essa reta vai cortar esse ângulo de 60 graus em 2 pedaços iguais, porque ela é uma reta bissetriz. Se eu tinha 60 graus, aqui eu vou ter quanto? 30 graus. Então, a reta bissetriz é a reta que divide o ângulo em 2 tamanhos iguais. E aqui eu vou fechar, bem aqui no meio. Bom, a gente fecha aqui, então, nós temos um triângulo retângulo. Eu sei que aqui é o raio, que é o mesmo daqui, então aqui vale 30 centímetros. Aqui é 30 graus, aqui é 30 centímetros. Esse outro raio aqui eu vou ter que descobrir, que eu vou chamar de R menor, porque ele não é o mesmo raio daqui, ó, ele está fora. Ele parte lá do centro da união das 3 circunferências. Então eu tenho que descobrir esse valor ali. Bom, se o ângulo de 30 graus está aqui, eu tenho cateto próximo, me falta a hipotenusa, porque o R aqui vai ser a hipotenusa. Então eu vou trabalhar com qual razão que eu tenho cateto próximo e hipotenusa? Cosseno. Cosseno de 30 graus. Porque aqui era 60, a bissetriz cortou, ficou 30 graus. Vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 30 sobre R. Bom, R, raiz de 3, é igual a 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60, que eu vou dividir por raiz de 3. Raiz de 3, ele não pode ficar no denominador, vou racionalizar. Então vai ficar 60 raiz de 3 sobre raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? 3. 60 dividido por 3 vai dar 20 raiz de 3. Então o valor desse raio aqui é 20 raiz de 3. Bom, então vamos finalizar, porque nós temos que descobrir o tamanho desse raio. Bom, o tamanho desse raio é o mesmo tamanho desse raio. Aqui, então aqui eu tenho o tamanho de 30 centímetros. E aqui eu tenho 10 centímetros. E eu achei esse outro, que é o raizinho. Então, o Rzão vai ser o Rzinho mais 30 mais 10. Bom, o Rzinho deu 20 raiz de 3.
30 mais 10 dá 40. Eu não posso somar o 40 mais o 20 porque ele não tem raiz de 3. Mas o problema me diz que é para eu considerar raiz de 3 como 1,7. Eu vou multiplicar e vou transformar isso em número decimal. Vai dar 3,4. Não, vai dar 34. 20 vezes 1,7. Baixo o zero. 14, 3. 34 mais 40, que vai dar 74. Finalizamos então os exercícios das aulas 29 e 30 do setor B. Vocês devem ir até o plural e resolver as tarefas propostas como mínimas e complementares. Pessoal, façam as tarefas. No final do bimestre passado eu fui lá olhar para ver o ponto que poderia crescer para ajudar vocês. Tinham alunos que não tinham feito todas as tarefas e com isso a nota deles cai. Então, por favor, vá lá, faça a atividade. É importante que você aprenda matemática. Eu já expliquei, a matemática é uma disciplina excludente. Ela te tira do páreo. Se você não estiver pronto num concurso, no Enem, você zerar, tu tá fora. Então, aproveita, gente. Estuda, vai lá, faça as atividades. Ok? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou te responder. Tá certo? Então vamos lá. Bom estudo.